Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Se Liga Concurseiro, um canal voltado para você que se prepara para concurso público em todo o Brasil. O vídeo de hoje, mais um em isolamento social que se faz necessário, é sobre a geografia do Covid-19. Porque o mundo está passando por um processo de transformação, de reorganização de suas relações. E isto é uma realidade. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, existem no mundo mais de 1 milhão de pessoas infectadas pelo coronavírus, hoje, no dia 2 de abril de 2020. Em todos os continentes, América, Ásia, África, Oceania e Europa, todos os continentes. Essa nova geografia, ela é resultante desta pandemia, onde 196 países estão travando uma guerra contra esse micro-organismo, o coronavírus. Alguns estados-nações estão adotando o isolamento horizontal, que vem ser a restrição do deslocamento das pessoas pelo território ou pela região, uma área mais ampla. Ou então, o isolamento vertical, que foi tentada por poucos e perceberam o erro posteriormente, que vem ser o isolamento apenas das pessoas de risco. Um tipo de isolamento que, a priori, tem a preocupação com o aspecto econômico. Todo mundo sabe que essa pandemia teve o seu epicentro inicial no continente asiático, na China, do presidente Xi Jinping, na região de Wuhan e Hubei, essas regiões ficaram isoladas para que a epidemia, nesse momento, não se espalhasse pelo território chinês, o imenso território chinês. Mas no mundo da globalização não existe isolamento geográfico. Pela Ásia, a epidemia se espalha ganhando contorno de pandemia. Outros países no continente asiático estão sofrendo com essa pandemia. Na porção ali do Oriente Médio, porção asiática, o Irã veio adotar o isolamento horizontal como uma alternativa para reduzir o crescimento exponencial da contaminação. Já são milhares de mortos. A Coreia do Sul é uma linha fora dessa curva. De forma eficiente, o governo sul-coreano, através de uma ação de exames em massa na população para identificar as pessoas infectadas pelo coronavírus, produziu uma eficiência no combate, no processo de expansão. Diferentemente do que aconteceu e está a acontecer ainda no Irã. Só que esse coronavírus não precisa de passaporte e nem de autorização governamental. Na dinâmica da globalização, todos estão conectados do ponto de vista espacial. E nesse sentido, em função do fluxo de pessoas da Europa com a Ásia, ou seja, dos principais centros econômicos, financeiros, com o país China na Ásia, a segunda economia do mundo, o fluxo de pessoas terminaram por levar, sem autorização e visto, esse micro-organismo para a Europa.
Chegando na Europa, esse vírus se espalha pelo continente europeu. Fica evidenciado, né, numa situação de maior gravidade na Itália, o primeiro país a sofrer com esse surto. Primeiro foi a região da Lombardia, né, a cidade de Milão, importante cidade, onde o prefeito disseminou a ideia inicialmente que Milão não pode parar. Uma preocupação com o aspecto econômico, principalmente a atividade do turismo, que é importante numa situação de crise que a Itália está passando para a economia, principalmente o norte. Mas, quando foi identificado, sabe, o primeiro, ainda em janeiro, o isolamento, né, vertical não deu certo e o vírus se espalhou por toda a Itália. O prefeito de Milão pediu desculpa em função disso. Um outro país na Península Ibérica, a Espanha, também está passando por uma situação gravíssima. A França, da mesma forma. Esses 3 países demoraram para implementar o isolamento horizontal, de restrição de circulação de pessoas. Estão pagando um preço muito caro por isso. Alguns estão tirando proveito político da situação, como o presidente da Hungria, Viktor Orbán, que aproveitou esse momento e aprovou no parlamento amplos poderes que o fez tornar praticamente um ditador, esse ultradiretista nacionalista Viktor Orbán. A Europa passou a ser o epicentro da pandemia do coronavírus, mas no mundo da globalização, outros epicentros surgem. E nessa organização, sabe, espacial, imposta pelo coronavírus, estamos assistindo o nascimento de um outro epicentro. Esse no continente americano. Os Estados Unidos da América, do presidente Donald Trump, que no primeiro momento minimizou, né, o micro-organismo do coronavírus, colocando um posicionamento mais preocupado com o sistema financeiro e o aspecto econômico. E muito rapidamente o vírus se espalha pelo território norte-americano, produzindo uma mudança de pensamento, de atitude do presidente Trump, que, sem pedir desculpa pelo erro inicial, declarou guerra ao coronavírus. Hoje, nos Estados Unidos, são mais de 200 mil infectados e o índice de óbitos já supera todos os outros países. É uma guerra travada na fala do presidente Donald Trump. Nova York é o foco dentro dos Estados Unidos, é o epicentro dentro dos Estados Unidos, aonde o isolamento horizontal está sendo imposto. Na Califórnia, da mesma forma. Já são mais de 20 estados americanos que estão produzindo, né, essa ação do isolamento horizontal e alguns ainda vertical. Mas o epicentro no continente americano, né, que vem ser os Estados Unidos, não é o único país que está a sofrer com a infecção provocada pelo coronavírus. Nós temos países como, por exemplo, o México. O presidente mexicano, López Obrador, que no primeiro momento, seguindo, né, mais ou menos o comportamento do presidente Donald Trump, colocou em prática o isolamento vertical, ou seja, somente às pessoas de risco. Aqui no Brasil, o presidente Jair Messias Bolsonaro também minimizou, essa questão provocada, pela contaminação do coronavírus,
esse aspecto epidemiológico não foi levado em consideração pelo presidente brasileiro, em função de um isolamento nacional, político e internacional. Em 24 horas depois do seu pronunciamento lastimável, ele mudou de ideia. Agora está aí na luta, né, nessa guerra contra o coronavírus. Na Venezuela, um país que já sofre com crise política e econômica, o presidente Nicolás Maduro também minimizou essa questão epidemiológica, mas mudou de comportamento recentemente. Um outro país, no continente americano, Daniel Ortega, na Nicarágua, esse não adotou e não está preocupado de forma alguma com a pandemia do coronavírus. Tem estimulado passeatas, está abrindo a economia para o turismo. De acordo com suas palavras, repetindo as palavras do nosso presidente Bolsonaro, não estava preocupado com essa histeria, né, do coronavírus. Daniel Ortega não mudou o seu posicionamento. Então esses presidentes, Donald Trump nos Estados Unidos, Nicolás Maduro na Venezuela, Bolsonaro no Brasil, México, López Obrador, e na Nicarágua, Daniel Ortega, tiveram um comportamento muito semelhante. Mas o mundo não está isolado geograficamente. E a África? Temos notícia da África? Não. Sabe por quê? Porque historicamente, em função dessa nova dinâmica da globalização, a África novamente está esquecida. Mas o continente africano, pobre em função de um processo de colonização e descolonização, possui 54 países, e desses 54 países, 35 estão sofrendo com as consequências da infecção provocada pelo coronavírus. 35 dos 54. Um continente pobre que tem dificuldade até de acabar com a epidemia da fome, mais uma epidemia, ou melhor dizendo, hoje, dentro de uma pandemia, está a lutar, além da epidemia na África, especificamente, da AIDS, da fome, sabe, do cólera, do ebola, mais uma para a África sobreviver. Temos um culpado, o mundo colonizador e o processo de descolonização imposta. Na África, a África do Sul está sofrendo, e muito. Argélia, Marrocos, Egito, são os países que mais sofrem as consequências da epidemia, ou melhor dizendo, da pandemia do coronavírus. No continente da Oceania, mesmo distante, isolado geograficamente, como se pensa, em função das distâncias dos grandes centros, o coronavírus também chegou lá. Países como a Austrália já sofre as consequências do coronavírus. Guam, mais um território ultramar norte-americano na Oceania, está a sofrer consequências. A Nova Zelândia, que juntamente com a Austrália são os dois países mais desenvolvidos no continente da Oceania, estão a sofrer com a epidemia do coronavírus. Nesse momento em que governos atuaram de forma descontínua no tempo de implementação de ações, o coronavírus nos deixou
recados. O coronavírus é global. É, entre aspas, um cidadão global. Esse não precisa de passaporte e nem de autorização para adentrar em qualquer que venha a ser o país. O coronavírus está mostrando para nós que ele não tem classe social, ele não tem religião, ele não tem etnia. O coronavírus está a mostrar para nós, nessa geografia, nessa nova dinâmica de reorganização do espaço, que ele é detentor do poder de transformação. O principal recado, na minha visão, como geógrafo e professor e cidadão, é que o coronavírus está impondo a nós uma reflexão. E qual é ela? Que o aspecto humanitário deve sobrepor ao aspecto econômico. É uma questão de sobrevivência. Até o próximo vídeo, pessoal. Se gostou, curta lá. Deixe um comentário. É sempre bom ler o comentário de vocês. Tchau, pessoal!